pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais pra vocês e hoje é sobre interior, né? Relatos que aconteceram no interior. Já vou pedindo, quem gosta do canal, deixa aí seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho também pra não perder nenhuma notificação. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui na descrição. Assim como o link das minhas outras redes sociais também. Spotify já tá funcionando. Vou ver se eu consigo atualizar lá hoje. Porque ontem, gente, ontem foi complicado. Eu nem consegui gravar vídeo aqui pra vocês. Que eu tô com o rosto todo inchado. Por causa da minha sinusite. Aí atacou sinusite, rinite. Minha garganta também tá incomodando. E tipo assim, não tô gripada. Mas assim, por causa da rinite, ontem eu tava espirrando muito. E a garganta seca, eu tava tossindo muito, então não consegui gravar aqui pra vocês. Esse vídeo vai sair tarde aqui pra vocês hoje. E eu vou ter que editar ele, porque eu sei que eu vou começar a tossir, eu vou começar a talvez até espirrar, apesar que hoje eu tô espirrando menos. Então, assim, ontem foi por isso que eu não trouxe, por causa disso. Aí hoje os sintomas tá assim mais tranquilo, então eu resolvi vir gravar aqui pra vocês. Mas aí eu sei que o vídeo vai ficar aí, tipo, a minha voz um pouco cansada e eu vou tentar também não comentar muito pra poupar aqui a voz também. Mas dado essas explicaçõezinhas aqui pra vocês, então deixa aí o like e hype esse vídeo, né, se tiver a função de hypar, porque isso vai ajudar muito aqui também. Eu acho que eu falei tudo, né, gente? Então bora aqui pros relatos de hoje, que é relato sobre interior. Sobrenatural. A névoa que quase matou meu avô. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Ana Lúcia e hoje eu vim contar uma história que aconteceu com o meu avô há muitos anos atrás, quando ele ainda era moço. Ele sempre dizia que nunca acreditou em assombração, até viver e ver isso com seus próprios olhos. É uma história que sempre me arrepiou desde criança, sempre quando ele contava. E eu tinha muito medo, pois sempre morei também no interior. E eu contando a ele sobre alguns relatos que eu ouvi aqui no seu canal, principalmente sobre aquelas coletâneas que você fez sobre histórias da sua família, ele pediu que eu enviasse para o seu canal. Porque acredita que aquilo não era uma simples neblina, uma simples névoa. Era algo que tentava lhe tirar a vida dele. E ele também quer saber se você ou os inscritos do canal têm uma opinião ou uma história parecida. Meu avô morava no interior, aqui em Minas Gerais, que eu fiquei sabendo que é seu estado também. Sim. Ele morava num sítio bem afastado, junto com a minha avó e os filhos pequenos. Naquele tempo, tudo era longe, e para comprar o básico, tipo sal, café, fubá, o arroz, ele precisava ir até uma venda, que ficava uns 4 quilômetros da casa onde ele morava. Ele sempre ia a pé, com um embornal pendurado e um facão na cintura. Gente, embornal, para quem não sabe, é tipo uma bolsa de tecido, né? Eles faziam tipo uma bolsa, colocava uma alça e colocava do lado, carregava marmita, garrafa de café, tudo ali na roça, né? Antigamente era usado esses embornais. Então, voltando aqui. Como era de costume entre os homens ali da roça naquela época. Tipo, costume de carregar o facão na cintura e esse embornal. Numa noite de sábado, ele foi até a venda comprar umas coisas que estavam faltando em casa. Conversou um pouco com o pessoal, tomou um gole de pinga para não perder o costume e acabou ficando até quase meia-noite. Pegou o embornal, acendeu a lanterna de pilha daquelas bem antigas que não iluminava quase nada e começou o caminho de volta. Era uma estradinha de terra cercada de mato e árvores, como é toda estrada do interior. Foi mais ou menos no meio do trajeto que ele percebeu uma serração descendo. No início, parecia normal, mas logo começou a se juntar de um jeito estranho.
Ele disse que a neblina, ou essa névoa, não vinha do chão, parecia vir do ar, se embolando em si mesma, como se tivesse vida própria. Em poucos minutos ficou tudo branco e ele quase já não enxergava mais nada. Mesmo assim, ele precisava seguir. Só que conforme ele avançava, aquela coisa começou a se mexer, ondulando como um lençol vivo. E aí ele sentiu algo no corpo, como um aperto forte no peito, e o ar foi sumindo, ele não conseguia respirar. Ele tentava, mas não conseguia. Como se o ar tivesse sido sugado para dentro ali daquela névoa. Desesperado, ele lembrou de um conselho antigo que o pai dele sempre dava. Se um dia o véu do outro lado se abrir e te envolver, reza a oração de São Bento e corta o mal com um aço frio. Uma faca, uma tesoura, qualquer coisa que estiver em sua mão. Mas continua rezando. Meu bisavô, o pai do meu avô, já tinha passado por isso antes. E para eles ali no interior, isso era algo comum, que acontecia muito antigamente. Mas para o meu avô, era a primeira vez que ele via aquilo. Quase já sem fôlego, ele começou a rezar ali em voz alta. Ela deixou um pedaço aqui da oração. Ó. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Aí tem a continuação, mas ela deixou só esse pedacinho. Ó. Enquanto ele rezava, ele tirou o facão da cintura, levantou acima da cabeça e na mesma hora ele ouviu um som como se fosse um pano rasgando. E aquela neblina caiu aos pés dele, como se tivesse partido ali no meio, e sumiu assim que atingiu o chão. Ele contou que ficou uns segundos parado, sem entender o que tinha acontecido, mesmo já tendo ouvido isso de seu pai, o meu bisavô. Depois juntou coragem e correu o resto do caminho até chegar em casa. Minha avó disse que ele chegou pálido, tremendo, suado e com um facão ainda na mão. E por muitos anos ele evitou passar por aquele trecho à noite. E até hoje, mesmo já idoso, e até de carro, quando passamos por ali com ele, ele fica meio apreensivo. Ele nunca mais esqueceu daquela noite e garante que o que encontrou ali não era neblina alguma. Que aquela névoa não era do nosso mundo. Era algo que tentava se prender nele, sufocar ele, para ser mais exato. Obrigada por ouvir, Mariana. Este foi o relato do meu avô, o seu João, e contado por mim, a Ana Lúcia. E ele pediu para deixar um recado para quem escutá-lo aqui no seu canal. Não duvidem do sobrenatural, ele existe sim. E nunca ande sem a oração de São Bento. Ela livra de todo o mal, a todos que acreditam, é claro. Mariana, obrigada. Espero que você possa contar no seu canal e possa dar a sua opinião. E se puder, nos avise aqui pelo e-mail. Um beijo meu e do meu avô, ansiosos para te ouvir. Ok? Muito obrigada. Um beijo aí pra você, um beijo pro seu avô também. E, gente, esse relato aqui, pra ser sincera pra vocês, eu já peguei ele porque ele me lembrou muito um do meu avô. Do meu bisavô, agora eu não lembro. Mas foi a minha mãe que me contou que aconteceu algo parecido também. E o meu avô, ele vinha da casa dos pais dele, eu acho que era o meu avô mesmo, da casa dos pais dele, né, dos meus bisavós, e aí ele tinha que passar numa encruzilhada. E esse negócio estava ali no meio da encruzilhada, e aí ela foi descendo, tipo, do mesmo jeito aqui do relato, né, e aquilo começou a sufocar ele ali. E aí ele tinha um canivete, né, que no interior era muito comum, né, antigamente. Hoje em dia eu acho que algumas pessoas ainda andam com canivete, facão, essas coisas. E aí ele pegou esse canivete e pôs assim acima da cabeça. Eu não sei se ele fez alguma oração, mas aí também conseguiu cortar aquilo e ele conseguiu sair e correr para casa. Mas diz que é uma névoa que ela vai sufocando ali a pessoa. Se a pessoa não conseguir sair, né, pode correr o risco de realmente até morrer com isso aí. Então, assim, eu achei bem interessante quando eu vi esse relato aqui. E geralmente relatos de interior são assim, gente, passados de avós para netos, de pai para filho, são sempre assim.
porque hoje em dia também eu acho que não acontece tanta coisa no interior que nem acontecia antigamente. Mas assim, eu achei muito interessante. Deixa eu só te mandar, ele vai sair hoje à tarde, eu ainda não sei o horário, porque agora já é 3 horas e eu tô gravando ele aqui. Eu vou ter que editar por causa da minha voz, eu comecei a tossir aqui no meio do relato. Tô falando até mais baixo, gente, tentando falar mais perto do microfone. E então, mais uma vez, eu peço desculpa aí pelo áudio, pela voz, que tá saindo uma voz cansada, ofegante, mas é por causa de tudo isso, né? Sinusite, rinite, e a minha garganta também tá incomodando. Mas deixa eu só mandar aqui, vai sair hoje à tarde. Agora o horário eu ainda não sei. Aqui até umas 5 horas, acho que eu já consegui subir aqui no canal. Obrigada. E, gente, também, né, a oração de São Bento é uma das orações, assim, que, pelo menos na minha família, muitos acreditam que ela é muito poderosa, né? Quando você ora ela para entrar em florestas, né, ou vai trabalhar, diz que ela tem uma proteção ali. Tem uma que ela afasta a cobra, afasta os bichos peçonhentos. Se eu não me engano, é até essa, eu não tô lembrando direito. Porque, assim, você pode ler ela inteira ou só o refrão dela, né? Então, assim, é muito poderosa mesmo. Então, quem acredita, né, que quiser salvar, tipo, pesquisar, salvar a oração de São Bento, compensa, porque ela é muito poderosa. Mas é que nem ele falou, tem que ter fé. Se você não tiver fé, não acreditar, você pode rezar qualquer oração que não vai adiantar. Mas bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. O homem que desafiou o diabo. Olá, Mariana, meu nome é Gláucia, e o que eu vou contar aqui aconteceu com meu tio-avô, lá pelos anos de 1985. Essa história foi contada e recontada por muitos da minha família. Meu tio-avô, o Inácio, era um homem muito teimoso e abusado, do tipo que não tinha medo de nada, ou pelo menos dizia que não tinha. Ele trabalhava duro na roça o dia inteiro. E quando caía a noite, gostava de tomar umas cachaças, jogar baralho com os amigos no bar, que ficava uns 20 minutos a pé da casa dele. Nessa época, ele ainda morava com os meus bisavós. Numa noite de sexta-feira, ele resolveu sair, mesmo com o tempo fechado. Estava ventando muito, pois estava armando chuva. A mãe dele, a minha bisavó, Dona Geralda, implorou para ele não ir. Disse que sentia que algo ruim iria acontecer. João, fica em casa, meu filho. Ah tá, eu acho que aqui é ela dizendo, né? João, fica em casa hoje, meu filho. Não tem ninguém no bar. O bar deve estar fechado, pois está armando muita chuva. Disse ela, preocupada. Mas ele riu e respondeu. Ora, mãe, nem que seja para jogar baralho com o próprio diabo, hoje eu vou jogar. A Geralda ficou pálida na hora e fez o sinal da cruz, pegou um galinho de arruda e benzeu o filho, dizendo, não fala uma blasfêmia dessas. João, Deus nos castiga, sabia? Mesmo assim, ele pegou o chapéu e saiu pela estrada, sumindo ali na escuridão. Segundo que contava, quando ele chegou ali no bar, realmente estava tudo vazio, as portas estavam abertas e tinha uma lamparina acesa, mas não havia ali uma viva alma. O João achou estranho, mas se serviu de uma pinga que estava no balcão e se sentou à mesa. E foi quando um homem apareceu do nada. Era um homem bem alto e elegante, vestia ali um terno preto e um chapéu branco. Boa noite, companheiro, disse o estranho. Me disseram que o senhor está querendo jogar uma partida de baralho? O João, meio embriagado, orgulhoso, respondeu, pois é, nem que fosse com o diabo eu queria jogar. O homem sorriu, mostrando uns dentes brancos até demais, estranho ali pela época, e lhe disse, então sentamos, que o jogo vai começar. Eles jogaram por hora. A cada rodada, João perdia mais dinheiro. Toda vez que as cartas eram viradas, o homem dava um soco na mesa. Quando João se deu conta, já tinha perdido tudo que tinha, dinheiro, relógio, até o canivete que carregava na cintura. E ele disse, acho que já deu por hoje. Ele disse bem nervoso.
O homem se levantou devagar e disse: ainda falta o pagamento da última aposta. Você não queria jogar comigo? Eu vim. Foi então que o estranho tirou de trás da cadeira um chicote preto comprido, e antes que o João reagisse, ele o golpeou com força ali nas costas. O João saiu gritando, pedindo socorro a Nossa Senhora Aparecida, e tentava ali correr, mas o homem o agarrou ali pelo colarinho e o arrastou pela estrada até a porta da casa dele. Dona Geralda ouviu os gritos e saiu correndo, de camisola, com um terço na mão. Quando abriu a porta, viu o filho caído no chão, todo machucado, as costas marcadas de chicotadas. Mas não havia mais ninguém por perto, apenas sentiu um cheiro de enxofre e um som de cascos se afastando na estrada, como se fosse um cavalo correndo. No dia seguinte, João amanheceu com muita febre, delirando e dizendo que jogou cartas com o próprio diabo. Nunca mais falou de baralho e nunca mais foi visto bebendo. Até o fim da vida, carregou nas costas aquelas marcas que pareciam queimaduras. Mariana, muito obrigada. Essa é uma das histórias mais assustadoras que o meu tio-avô deixou para a nossa família. E ninguém duvida que naquela noite o diabo realmente veio jogar com ele. Tipo, aceitou ali o desafio que ele fez. Na nossa família ninguém joga baralho, todos têm medo. Mariana, eu fico por aqui e em breve lhe mandarei mais histórias da minha família. Um beijo e muito sucesso para você. Eu que te agradeço, um beijo aí pra você, muito obrigada. E, gente, antigamente tinha muito disso, as pessoas, elas se viam ali no direito de desafiar até o próprio diabo. E este não é o primeiro relato que eu ouço de pessoas que desafiaram o diabo, que ele realmente apareceu ali pra poder vir ali, como eu posso dizer, cumprir ali a aposta, o desafio. Né? E ele se deu mal, porque além de tipo do cara ganhar tudo dele ali, né, ele ainda levou uma surra de chicote que ficou marcado, que parecia queimadura. Que interessante. Mas bora aqui pro próximo relato, que é este aqui: a assombração no pé de jaca. Oi, tudo bem? O relato que eu vou contar aconteceu com um amigo do meu avô. Este amigo do meu avô tinha acabado de arrumar uma namorada na cidade e toda quarta-feira e sábado ele ia até lá animado para namorar. O detalhe é que ele ia sempre a pé, porque não tinha bicicleta e o pai dele não deixava ele pegar o cavalo, alegando que o cavalo trabalhava o dia inteiro e tinha que descansar também. A cidade ficava uns 30 minutos andando a pé. E ele fazia esse trajeto mesmo à noite. Um dia, numa quarta-feira, ele saiu correndo do serviço, tomou banho, se arrumou e foi encontrar a moça. Antes de sair, passando ali pela casa do meu avô, o meu avô até brincou com ele. Olha, cuidado na hora de voltar. Cuidado para não ver assombração, viu? E riu, debochando dele. Ele também riu e falou que não voltaria tarde não. Só mataria a saudade da moça e voltaria logo. E saiu rindo. Mas o meu avô dizia que ele sempre voltava muito tarde. E o caminho por onde ele passava tinha um pé de jaca enorme, que o pessoal do interior acreditava ser assombrado, assim como o pé de manga e figueiras. Naquela noite já passava ali das 11 horas, quando ele voltava pela estrada. Ao se aproximar do pé de jaca, ele percebeu algo estranho, um vulto pendurado nos galhos. No começo, ele achou que fosse uma jaca grande, mas percebeu que o negócio se mexia e fazia muito barulho. Ele ficou em alerta, com medo de ser algum bicho, talvez uma onça. Quando estava passando bem embaixo da árvore ali do pé de jaca, aquilo despencou no chão. Ele viu claramente, parecia uma bola preta enorme, que de repente começou a correr ou a rolar atrás dele. Não fazia nenhum barulho, apenas se movia ali com muita velocidade em direção dele, como se aquilo tivesse realmente vida própria. Desesperado, ele disparou a correr ali pela estrada e gritando. E as casas no interior eram bem afastadas uma das outras.
Mas por sorte, ele conseguiu chegar na casa dos pais do meu avô, os meus bisavós. Eles abriram a porta rapidamente e o acolheram. Ele ainda estava ofegante, contando que tinha uma coisa atrás dele, que estava correndo atrás dele. Eles olharam, mas não viram nada. E naquela noite ele chegou até a brigar com o meu avô, dizendo que era praga dele por ter brincado com a história da assombração. Mas meu bisavô comentou que não era raro esses pés de jaca, de manga e figueiras terem famas de serem moradas de espíritos, e que em dias de sextas e quartas-feiras, certas assombrações poderiam aparecer sim. Até hoje ninguém sabe o que era uma assombração, um bicho do mato ou algo que não conseguiam realmente explicar. O certo é que o amigo do meu avô nunca mais esqueceu daquela noite em que uma bola negra correu atrás dele e que ele diz que era uma assombração. E quando ia namorar, pedia pouso ali na casa da namorada depois desse acontecido, pois ele não tinha coragem de voltar sozinho à noite. Termina aqui o relato, um beijo pra você, muito obrigada. E sim, gente, no interior tem muito disso, de figueiras, mangueiras e agora pé de jaca também, serem, tipo, amaldiçoados, né? Tem pessoas que acreditam que se você passar ali certa hora debaixo dele, você vai ver alguma coisa. Mas, assim, tem vários relatos, né? Vários relatos. A figueira, né, eles falam que ela tem até envolvimento com o diabo, né? Figueira seria ali do diabo. Mas, assim, eu não sei, me veio na cabeça ser um lobisomem. Mas, assim, como, tipo, aquilo rolou, né? Caiu uma bola como se fosse uma bola de pelo e rolou, né? Correu ali atrás dele. Então, assim, eu acho que um lobisomem não seria, porque não emitia nenhum som. Então, poderia ser algum tipo de assombração, uma alma penada, talvez. Mas bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. O Castigo da Mata. Eu acho que é uma moça que conta. O nome aqui do e-mail tá diferente. Nome diferente, gente. Tipo assim, no meu pensar, pode ser usado pra homem ou pra mulher, né? Mas eu acho que é uma moça. Mas bora aqui pro relato. Quem me contou essa história foi o meu pai. Ele sempre dizia que jamais esqueceu o que aconteceu quando ele tinha 15 anos de idade. Era férias de julho e ele estava passando essas férias na casa dos meus avós no interior. Naquele ano caiu justamente numa sexta-feira e o meu avô tinha avisado que esse não era um bom dia para caçar, porque os seres das matas ficavam irritados e ainda corria o risco de aparecer assombração, já que, segundo ele, nessa data a bruxa estaria solta. Meu pai até respeitava os conselhos do meu avô, mas o primo dele, que era meio rebelde, meio encapetado, como todos diziam, ele não acreditava em nada disso. Mesmo assim, eles decidiram ir caçar, contrariando ali o meu avô. Meu avô pediu apenas que, se fosse entrar na mata mesmo para caçar, pedissem licença e pegasse só o que fosse pedido ali por eles. Tipo, se eles pedissem só um animal, caçassem só um animal, nada mais além do que pedissem. Chegando na mata, antes de entrar, o meu pai pediu licença e disse que só queria uma caça. O primo zombou dele e os dois entraram na mata, era por volta de umas 3 da tarde. Assim que entraram, o meu pai já percebeu algo estranho. A mata estava silenciosa demais. Quem já andou no mato sabe que sempre tem algum barulho, mas naquele dia não se ouvia nada. Eles conseguiram caçar um porco do mato. Meu pai já estava satisfeito, né, e queria voltar, mas o primo não se contentava. Ele atirou num pássaro e depois ainda pegou um tatu. E foi aí que tudo começou a dar errado. A mata não era grande, mas de repente parecia não ter saída. Eles rodavam e não encontravam o caminho de volta. A cada minuto que se passava, a tarde caía mais rápido. E o medo começou a tomar conta ali do meu pai. Ele pediu ao primo para devolver o tatu.
e o pássaro, porque já estavam levando mais do que tinham pedido. Mas o primo ria, dizendo que aquilo era superstição. O tempo foi passando, já de noite... O tempo foi passando e já era noite, e nada de acharem a saída. Desesperado, meu pai disse ao primo que se ele não largasse o tatu, ele mesmo largaria o porco do mato, que era ainda maior e compensava mais que o tatu. Contrariado, o primo soltou ali o tatu. E pouco tempo depois, eles finalmente encontraram o caminho e conseguiram sair. Ainda em frente ali à mata, o meu pai percebeu que já era quase 8 da noite. Eles ficaram lá dentro por 5 horas. E foi neste momento que o castigo veio. O primo do meu pai sentiu uma forte chicotada nas costas e deu um grito de dor, como se tivesse sido atingido mesmo por algo invisível. Porém, ao olhar para trás, viu cair no chão um pedaço de cipó, um cipó já seco. E nas costas dele ficou um vergalhão vermelho da chicotada, como se tivesse levado mesmo uma surra de algo muito forte e invisível. Foi tão forte que ele chegou a cair de joelhos. E quando eles conseguiram chegar em casa, os meus avós já estavam aflitos e preocupados, estavam esperando na porta. Os meus avós disseram que aquilo tinha sido a própria mata, cobrando ali o respeito deles. Que eles deram sorte, porque muitas pessoas já haviam desaparecido ali por dias na região. E alguns nem mais eram encontrados. Depois disso, meu pai nunca mais entrou no mato sem pedir licença, sempre respeitou muito. E até hoje, mesmo já adulto, sempre respeitou esse costume. Já o primo dele nunca mais quis caçar e nem voltar para a roça. O susto foi tão grande que ele perdeu completamente o gosto, o interesse por aquilo ali. E essa foi a experiência que marcou para sempre a vida do meu pai e deste primo. E que até hoje ele conta como um aviso para quem não acredita. Ele acredita que se o primo não tivesse largado as outras caças, o tatu e o pássaro, eles não teriam saído de lá, ficariam presos, assim como o meu bisavô tinha dito. Termina aqui o relato, um beijo para você, muito obrigada, e eu já vi diversos relatos disso, inclusive eu acho que aconteceu algo parecido com o meu pai, né? Aí o meu pai, ele fumava, né, na época, e ele ficou, acho que ele se perdeu, ele foi buscar taquara, né, para fazer balaio, né, cesta, peneira, não sei se vocês conhecem balaio, mas aí ele foi pegar taquara, e aí eu acho que ele não conseguia encontrar o caminho, tipo, ele sempre estava acostumado ali a entrar nesse local, e ele não conseguia encontrar, tipo, o caminho de volta. E aí eu acho que ele deixou fumo, né, tipo, ofereceu fumo ali, seja lá o que for, ele acreditava que era tipo, não sei se era a mãe das matas ou o pai do mato, alguma coisa assim. E ele deixou ali o fumo e aí ele conseguiu sair. Mas acontece muito isso. E no caso aqui, o seu primo, né, o primo do seu pai, né, ele foi, tipo, debochado. Ele já, tipo, não pediu licença pra entrar. Né, já era um dia, assim, muita gente, né, fala que sexta-feira 13 já tem aquela coisa ali de ser carregado. E ele ali, ele não pediu nada. Aí chegou lá, seu pai pegou ali o porco do mato e ele ainda foi caçando. Tipo, o seu pai tinha pedido uma caça, né, seu primo não pediu nada. Então, eles teriam direito ali de levar só uma caça. E enquanto seu primo não devolveu, né, o que pegaram a mais, eles não conseguiram sair. E isso acontece muito, tem vários relatos disso, né? E eles ficaram, tipo, 5 horas, né? De 3 da tarde a 8 da noite, perdido dentro ali do mato. Pra vocês verem, gente, a natureza, querendo ou não, ela é viva. E tem aí, sim, né? O saci, o curupira, a caipora, a comadre Fulozinha. Eu acredito que todos esses seres, né? Eles protegem ali as matas. E quando alguém, como o primo, né, deles aqui, entra no mato assim, desse jeito, eles gostam de dar ali assim uma lição, sem falar da chicotada que ele não levou ali, né? Eu acredito que isso é até obra da comadre Fulozinha, talvez, né? Dar essa chicotada ali nele. Mas assim, muito interessante.
E, gente, essa foi a coletânea. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que mandaram os relatos, né, pra fazer essa coletânea aqui. Obrigada a vocês, todos os inscritos que ficaram até aqui no finalzinho. Não esquece aí do like, compartilha com os amigos. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui na descrição. Assim como o link das minhas outras redes sociais também. Quero pedir perdão mais uma vez aí pela minha voz, essa coisa, sensação de estar cansada aqui. Mas é por causa, né, que eu falei da sinusite, da rinite. A garganta também tá atacando, eu tô com o rosto muito inchado, que tá tudo doendo assim, ó. Mas ontem eu já deixei vocês sem vídeos longos aqui, então hoje eu resolvi gravar. Eu sei que esse vídeo vai sair um pouquinho tarde também, então eu já peço desculpas aí, tá bom? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo aí pra vocês e até o próximo vídeo.